O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs presentes ao santuário, estamos aqui orando, pedindo a Deus que nos dê o entendimento da sua palavra. E Deus, quando nos dá o entendimento, o inimigo não consegue roubar. E quem dá esse entendimento é o Espírito Santo. É Ele que revela no coração. E aí o inimigo não consegue roubar. Aquela palavra, ela é semeada, e quando nós a compreendemos, ou seja, quando nós vamos colocando essa palavra em prática, o que acontece? Nos apropriamos dela. A palavra de Deus, ela se torna na minha vida, de forma muito concreta, palavra de salvação, palavra de vida. Ela me fortalece, ela se torna um alimento para a minha vida, para o meu dia a dia, e isso nos fortalece. Muitas vezes as adversidades que a vida nos traz, nos sacodem. Se a gente não tiver uma força interior, podemos cair muitas vezes, e muitas pessoas têm caído e não conseguem se erguer. Quantas pessoas têm sido alvo da depressão, de uma angústia profunda, de um vazio existencial. Isso gera medo, gera pânico, gera ansiedade. Então, a palavra de Deus é uma palavra que nos fortalece, ela sustenta, ela consegue nos manter em pé,
até diante das maiores tempestades, porque ela dá resistência. E o que a palavra de Deus gera em nós? Uma confiança inabalável. Uma confiança, porque a palavra de Deus, é o próprio Deus. Ele aí se manifesta. Essa palavra tem força e poder, por quê? Porque Deus está nessa palavra. É o Senhor quem realiza. Lembra que quando Deus criou, tudo que Deus criou foi pela palavra. Faça-se. É o famoso fiat. Faça-se, faça-se. E aí existiu as águas, o firmamento, o céu, as relvas, os pássaros, os peixes, todos os animais e por fim o ser humano. Então a palavra de Deus é esse poder criador e nela está a força do Espírito. E quando Deus realiza o mistério da salvação, através da encarnação, precisamente diz que esse é o poder de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou e habita entre nós. O Verbo é Jesus, ele é a manifestação plena de Deus, é a revelação plena de Deus, da sua palavra. Então, como nós às vezes somos ingênuos e bobos, porque deixamos de confiar numa palavra que tem o poder de me transformar, para acreditar nas palavras do mundo. As palavras do mundo nos enchem de quê? De angústia, de medo, porque vai nos esvaziando de Deus, vai tirando os valores, vai solapando, ou seja, vai cavando o nosso chão. Quando a gente pensa que tem um chão para pisar, tem um abismo para cair. Então nós precisamos nos voltar mais para Deus. Vocês não têm noção do poder, a força que essa palavra gera no coração e na vida de uma pessoa. O Senhor é muito generoso, muito bom, e Ele nos dá essa parábola, que é uma parábola maravilhosa, porque ela nos revela esse poder e essa força da boa semente. A boa semente é a boa nova, é a boa nova do reino. E aí, na boa nova do reino está o quê? O amor, a bondade, a ternura de Deus. E ele fez a comparação que o semeador foi semear. O semeador é Deus, e ele lançou a semente abundantemente. Deus não tem miséria. Deus dá é para valer. E quem é miserável é o diabo. E Deus semeou abundantemente. Teve semente que caiu na beira do caminho. Você sabe que a terra do caminho é dura como esse piso. Como é que a semente vai nascer ali? Tem como. O que aconteceu? Jesus explicou. Teve semente que caiu no meio das pedras. Terreno no meio das pedras tem pouca terra. Logo vai dar no lajeiro. Aí a semente nasce, começa a crescer, mas aí não tem como se enraizar, se aprofundar. Quando vem o sol, ela seca. Caiu semente no meio dos espinheiros. Também nasceram, começaram a crescer, mas foram sufocadas pelos espinhos. E por fim, semente caiu na terra boa. Aí nasceu, cresceu e deu fruto. Abundantes e bons frutos. Que é isso que Deus quer. Deus quer bons frutos em nossas vidas. E Jesus hoje, Ele explica o sentido. O próprio Jesus, a gente nem precisa dizer o que é que significa essa semente
que caiu na beira do caminho e os pássaros comeram. E Jesus diz, a semente que caiu todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. É a semente que está à beira do caminho. É um coração duro, fechado. Às vezes a gente é assim, um coração duro, fechado ao amor, fechado ao perdão, à compaixão. Quem nos dá a compreensão é o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo nos dê a compreensão, o que é necessário? Uma palavra bonita, docilidade, ser dócil. O que é ser dócil? É ser amável, um coração fofinho, como aquele terreno bom que a semente vai crescer, e não um coração duro como uma pedra, não é? E aí o pássaro, na verdade é o cão, é o diabo que tira. O diabo é louco para roubar aquilo que Deus nos dá. Tudo que Deus nos oferece, o diabo está por trás querendo tirar, e às vezes a gente bobamente vai deixando o ladrão entrar em nossa casa, entrar em nossa vida. Vocês percebem como é importante cultivar a palavra de Deus cada dia da nossa vida? Então essa é a semente que caiu na beira do caminho. Coração duro, o diabo rouba aquilo que Deus tem para você e para mim. Se a gente não tiver docilidade para acolher, o inimigo vai levar. E a semente que caiu em terreno pedregoso, a explicação do próprio Jesus, é aquele que ouve a palavra, gosta, acha bonito, recebe com alegria, mas não tem raiz. É de momento. Aquela pessoa cheia de entusiasmo, uma pessoa que a gente olha e diz, nossa, essa pessoa é uma pessoa tão maravilhosa, mas logo ela desanima, porque não tem raiz. Tudo é de momento. É o que nós chamamos de fogo de palha. É muito passageiro. Queima sobre aquele fogaréu bonito, de repente, acabou o fogo. Pensou? E aí o que acontece? Essa pessoa desiste, não tem perseverança, nada vai para frente, começa e desiste, começa e desiste. Tem muita gente que faz isso na vida, leva uma vida toda batendo cabeça, porque é como o seu coração, um terreno pedregoso. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. Gente, preocupações exageradas são um pecado. A pessoa diz, padre, mas eu preciso me preocupar, as coisas estão tão difíceis. Meu irmão, minha irmã, uma preocupação exagerada, que tira a tua paz, que tira o teu sono, que te gera uma ansiedade terrível, isso não é de Deus, isso é do inimigo. O inimigo quer tirar o teu sono, a tua paz, para você cair no abismo, para você enfraquecer. É isso que ele quer, para você ficar sufocado, sem ar para respirar. Então, e a outra coisa, a ilusão das riquezas. Realmente as riquezas desse mundo é pura ilusão. É claro que Deus quer que cada um de nós viva bem. Uma coisa é isso, outra coisa é a ilusão da riqueza, a pessoa que sonha, a minha vida, eu quero ter tudo, ter isso, ter aquilo. Calma, a gente tem que viver cada dia conforme a graça que Deus nos dá
naquele dia. Às vezes a gente olha para uma pessoa que está ali do lado e diz: nossa, essa pessoa vive bem, eu queria ter uma vida assim. Cuidado que a inveja também é pecado, mas a gente não vê talvez todo o sofrimento que aquela pessoa teve na vida para ter chegado ali onde está hoje, percebe? Então cuidado com as ilusões da riqueza, e o que a gente deve é sempre valorizar tudo aquilo que Deus nos oferece, cada dia da nossa vida. Hoje é um dia, amanhã é outro, e nós vamos caminhando, a gente não pode parar, e lá na frente nós vamos poder olhar para trás e dizer: meu Deus, como sois bom, como a minha vida, como eu cresci na minha vida. E quer dizer, você não precisa de muita coisa para ser um homem ou uma mulher feliz. Você precisa de Deus, eu também, todos nós precisamos de Deus, precisamos confiar em Deus. Então é necessário isso, confiar, não deixar que essas preocupações do mundo sufoquem a nossa alma, nos encha de angústia, de uma depressão. Quanta gente está num desânimo total, acomodado, porque acha que não consegue ir para frente, tudo que eu faço dá errado. Não é isso. Isso é coisa do inimigo colocando na sua cabeça para você desistir. Aí a pessoa diz: eu sou um fracassado, tudo que eu faço dá errado. Isso é a cartilha do inimigo. Você não é fracassado, nunca foi, não será. O problema é que o inimigo quer que você acredite nisso. A vida realmente não é fácil. Para uns é mais fácil, para outros não. Mas eu não quero a vida fácil de ninguém. Eu quero que Deus me dê força, saúde e coragem para caminhar o caminho que eu preciso caminhar. Não quero atalho na minha vida. Eu quero seguir pelo caminho do Senhor. Então a gente tem que ter cuidado, porque existem ciladas. O inimigo está no meio do caminho, armando cilada, vem para cá, vai para lá, esse caminho aqui é o caminho. A gente tem que ter cuidado, senão o inimigo vai fazer o quê? Nos enganar. E olha, quando o inimigo engana e a gente cai numa armadilha, é difícil. Aí nós vamos precisar de muita ajuda para sair desse buraco, desse fosso em que às vezes caímos. E por fim, o Senhor, Ele dá a explicação do último terreno, que é a terra boa. A semente caiu, essa semente é tão boa, tão produtiva, que ela vai produzir muito fruto. E vai dar 100, 60, 30 por um. Isso é bom. O Senhor está dando um exemplo de grande produtividade. De fato, nós somos produtivos quando rezamos, quando confiamos em Deus. Pode ter certeza, não tem nada mais eficaz e produtivo do que a oração. Só que é o contrário do que o mundo ensina. O mundo diz, as pessoas dizem: rezar não enche barriga de ninguém. De fato, a gente não deve viver por aquilo que come. A gente deve viver por aquilo que dá sentido à nossa vida. Deus não deixa faltar nada quando nele confiamos. Então, de fato, é isso. E o terreno, esse tipo de terreno é o nosso coração. Você deve se perguntar: que tipo de terreno é o meu coração? É um terreno duro, batido do caminho, que a semente não consegue nascer, ela vai ficar em cima do chão, o diabo vai e come. Meu coração é um terreno pedregoso, ou seja, eu sou superficial, estou mais preocupado com as vaidades do mundo, com a virtualidade, e nada que eu não procuro aprofundar. É isso, terrível. Ou o meu coração é um terreno cheio de espinheiro, que sufoca
a minha vida, ou eu sou uma terra boa? Então, eu quero dizer para você que você é uma terra boa. Uma terra ruim, você pode mudar essa terra. Você pode cavar, aradar essa terra, você pode adubar, você pode colocar ali alguns minerais que vão fazer aquela terra ser produtiva. É assim que você vai tratar o seu coração, com a oração, com a Eucaristia, para que o seu terreno seja bom e dê muito fruto, e fruto bom, sua vida será outra. E é isso que Deus quer realizar na sua vida. Vê a santa de hoje, Santa Brígida. Ela nasceu na Suécia, no tempo que a Suécia era cristã católica, porque hoje é um país quase que é proibido ser cristão e católico. Terrível, um país dominado por ideologias comunistas, totalmente devassado pelo secularismo, onde as pessoas se voltaram contra Deus. Mas naquele tempo não era assim. Santa Brígida nasceu em 1303, casou-se muito jovem. Era uma família importante, nobre, teve 8 filhos, e ela se tornou membro da ordem terceira franciscana, e de fato ela tinha um apelo muito forte no coração dela para ser religiosa, e ela se tornou fundadora. Depois que o seu marido morreu, o marido dela morreu, ela ainda era jovem, tinha 32 anos, e o que ela fez? Ela tinha muitos recursos, mas ela tinha tanto amor pelas pessoas, ela construiu um hospital para cuidar dos pobres, construiu um hospital, e ela mantinha esse hospital e trabalhava no hospital como enfermeira e como servente, limpando, lavando, cuidando dos enfermos, dos idosos, dos pobres. Vê que testemunho maravilhoso. E ela ela criou tão bem os filhos, aqueles que sobreviveram. Naquele tempo, uma criança não é como hoje. Muitas crianças nasciam e morriam, havia muita doença, então não tinham tantos remédios, e os filhos dela eram tão bem educados. Ela converteu o marido dela, um homem piedoso, e a doença o levou, mas ela não ficou lamentando e olhando para trás. Ela disse: eu vou agora gastar minha vida com aquilo que eu sonhei, que eu me ofertar para Deus, e eu me oferto para Deus cuidando daqueles que Deus ama, que são os pobres. E ela fez isso, gastou seu dinheiro, sua fortuna. Ela era tão santa que ela teve uma filha santa, canonizada, Santa Catarina da Suécia, filha de Santa Brígida. E depois ela se tornou, junto com a filha, uma peregrina. Foi para Roma, foi para a Terra Santa. Ela gostava de andar nos santuários, e é maravilhoso peregrinar. E ali ela foi tendo as experiências místicas. Ela teve revelações místicas extraordinárias. Ela é uma das grandes místicas de toda a história da igreja. Ela tem as suas famosas orações, 15 orações, entre outras, que na verdade fazem parte dessa revelação mística que o Senhor deu a ela, da paixão, da cruz, do poder da paixão, do amor do Senhor.
Nessa viagem que ela fez, nessa peregrinação, quando retornou, estava em Roma, ela aí fundou uma obra, fundou uma ordem religiosa. Aliás, ela fundou a ordem antes e partiu para Roma para legalizar todas, aprovar os documentos, as regras e tal. Ela assumiu a regra de Santo Agostinho, que Santo Agostinho escreveu uma regra para a vida monástica, feminina e também depois adaptada para a masculina. E ali, voltando da Terra Santa, então, em Roma, ela morreu em 1373, com apenas 71 anos de idade, que naquele tempo, para aquele tempo não era pouco, mas também não era muito, porque naquele tempo muitas pessoas passavam de 100, chegavam a 100, a 90, pois é, mas uma vida inteira dedicada de amor a Deus, de amor aos pobres. E essa mulher deixa um legado extraordinário para a igreja. Você procure as orações de Santa Brígida e comece a rezar, que você vai experimentar uma grande força, porque o amor de Deus ali se revela, ali se manifesta. E Santa Brígida é a santa mais famosa dos países escandinavos. E com Santa Catarina de Sena e Santa Teresa Benedita da Cruz, é padroeira da Europa. Gostaram da história de Santa Brígida? Quem conhece a história de Santa Brígida, levanta o braço. Quem não conhecia, levanta o braço. Quem não ouviu falar, pois então, vocês podem conhecer mais. Hoje é fácil, todos têm acesso à internet. Vai lá e procura Santa Brígida, as orações de Santa Brígida, e você passe a rezar. É uma mística muito forte, e isso vai lhe ajudar muito, sobretudo numa situação de sofrimento, de dor, de incompreensões. Você vai encontrar aí uma força extraordinária. De fato, essas orações de Santa Brígida, meus queridos irmãos, eu vou rezar com vocês uma das 15 orações, só para vocês terem a ideia da força, do impacto que tem essas orações, sabe? Então, de fato, é maravilhoso. E ela faz, ela não, Jesus faz promessas. Santa Brígida, como já há muito tempo Santa Brígida desejasse saber o número dos golpes que Jesus levara durante a paixão, certo dia ele lhe apareceu dizendo, isso é uma revelação mística: recebi em todo o meu corpo 5.480 golpes. Vê? Ela meditava sobre a paixão, e ela meditava e ela sofria com o sofrimento de Jesus, e ela tinha esse desejo, e o próprio Jesus disse a ela: 5.480 golpes. Quem de nós aguentaria isso, gente? Quem de nós? Jamais. Isso era impossível para um de nós. Se desejais honras, ou melhor, se desejais honras às chagas que eles me produziram, mediante uma veneração particular, deveis recitar 15 Pai Nossos e 15 Ave Marias, acrescentando as seguintes orações, durante um ano inteiro. Quando o ano terminar, tereis prestado homenagem a cada uma
das minhas chagas. Quem recitar esta oração durante um ano inteiro, conseguirá livrar do purgatório 15 almas de sua família, 15 justos também de sua linhagem serão conservados em graça, e 15 pecadores de sua família serão convertidos. Vocês estão entendendo a grandeza das revelações de Jesus a Santa Brígida? A pessoa que as recitar será elevada ao mais eminente grau de perfeição. E 15 dias antes da sua morte, eu lhe darei meu precioso corpo, para que ela seja livre da fome eterna. Eu lhe darei também de beber o meu precioso sangue, a fim de que não padeça sede eternamente. E 15 dias antes da morte, ela experimentará uma profunda contrição de todos os seus pecados e um perfeito conhecimento deles. Diante dela colocarei o sinal da minha cruz, vitoriosa, como socorro e defesa contra os embustes de Satanás. Antes da sua morte eu virei, em companhia de minha muito cara e bem-amada mãe, para receber a sua alma e conduzi-la às alegrias eternas. Você já pensou o próprio Jesus te conduzir para o céu junto com Nossa Senhora? Tem gente que nem acredita mais em nada disso. Tem gente que já está dominada, isso é bobagem. Padre, vá fazer coisa melhor, vá refletir com o povo, deixe de falar dessas bobagens. Eu escuto isso às vezes, mas entra num ouvido e sai no outro, porque eu tenho que escutar é Deus. E aqueles que amam a Deus, como Santa Brígida, que tudo fez por Jesus, tudo por amor, ela glorificou cada dia da sua vida, todos esses golpes, 5.480 golpes que Jesus levou para nos salvar, para nos libertar de Satanás. Então você vai lá, procura as 15 orações e olha o que ela disse: reze por um ano. Quando você começar a rezar e começar a pegar o gosto, no início você tem que se impor. Disciplina é necessária para a eficácia da oração. Você se impõe, diz: eu vou rezar, eu vou conseguir. Tem gente que diz: nossa, isso é um negócio interminável. Meu irmão, minha irmã, invista na oração e no poder da oração. Não tem nada mais eficaz para tornar a sua vida fecunda do que a oração. Então, demora muito, rezar um terço, rezar um rosário, já pensou como é que alguém aguenta rezar 4, 5 horas por dia? Isso é um exagero. Invista. É aí que depois você vai receber tantas graças, que você vai conseguir até salvar essas almas miseráveis e tristes que vivem nas trevas do erro, do pecado, vivem na escuridão. Então, vamos pedir por intercessão de Santa Brígida. Eu gosto muito de Santa Brígida, porque eu gosto de todos os místicos. Para mim, os místicos são eles que sustentam a espiritualidade, que sustentaram a espiritualidade da igreja. Não tem dúvida disso. Tá bom? Então vamos cantar e rezar.